A projeção de analistas para a inflação em 2025 e 2026 voltou a subir de acordo com o boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, a cana do Piperno. Álvaro Noceira é quem volta para trazer as informações para a gente. E qual é a estimativa de agora, hein, Álvaro? Exatamente, Evandro. De acordo com o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, o mercado financeiro elevou a projeção da inflação, então saindo de 4,99% para 5%. É a segunda vez consecutiva que os analistas de mercado aumentam, então, apontam alta do IPCA, que mede justamente a inflação. A taxa básica de juros e o dólar se manteram estáveis, sem nenhuma mudança, nenhuma alteração. O mercado financeiro, então, continua prevendo uma Selic em torno de 15% ao ano, que prejudica o setor produtivo, que reclama ali que torna mais caro o preço do financiamento e também para conseguir algum empréstimo. Com relação ao câmbio, o mercado prevê o dólar em torno ali de R$ 6 e hoje teve ali uma leve alta, um pouquinho acima de R$ 6,10. Evandro Cini. Valeu, Álvaro. Obrigado pelas informações. Fala, Piperno, o que foi? Você está com esse zóio arregalado? É que o dólar hoje fechou em 6,09, praticamente a mesma coisa da sexta-feira. Da semana passada. Fechou em 6,10. Mas como é que você avalia? 4,99% para 5%? Então, eu vou falar um negócio para vocês. Se pegar essas agências de checagem e colocar em cima do boletim Focus, olha, a briga vai ser boa. Porque, veja, primeiro que quando a turma do Focus divulga que, de novo, a expectativa de inflação aumentou. Veja, uma correção de 0,01%. Até mesmo em cima do trabalho que eles fazem, essa divulgação é mal feita. Houve praticamente uma estabilidade. Agora, eu quero dizer uma coisa. Convido a nossa audiência a procurar nos portais e tal o que essa turma dizia sobre déficit fiscal um mês atrás. Não estou falando no começo do ano, não. Um mês atrás. Eu estou insistindo muito nisso, porque nós acabamos de, há poucos minutos aqui, falar das novas projeções de déficit. O mercado, o sacrossanto mercado, falava em 0,7, 0,8. Isso dá mais de 80 bilhões de reais de déficit e provavelmente não vai chegar nem à metade disso. Então, eu quero que, veja, é só uma reflexão que eu lanço. Confiram isso, vejam se essas previsões têm algum tipo de credibilidade, porque, na verdade, elas acabam, sim, de certa forma, retroalimentando todo esse cassino financeiro que a gente tem aí. Fala, Gani. Olha, Piperno, tem cassino financeiro. Olha essa só. Foi nova hoje. Mas tem uma diferença, Piperno, entre as projeções do boletim Focus e o direcionamento das agências de checagem. O boletim Focus ali, as casas, né, que fazem as projeções, erram por técnica, porque a técnica é ruim. Erram, principalmente de câmbio, né? Igual salsicha. Se você souber como é que é feito previsão de câmbio, é igual salsicha, você não come nunca mais. Agora, e eu falo isso porque eu trabalhei numa conceituada casa e eu sei como é que era feito projeção de câmbio. Bom, achei que você ia falar que você trabalhou numa fábrica de salsicha. Não, isso não. Agora, Evandro, o erro da agência de checagem, aí é por viés, é diferente, Piperno. Mas eu não vou fugir do tema, eu vou ficar no foco. Então. Não, ali não. Pelo contrário, no início do ano, a turma deu um voto de confiança ao governo. Inflação 3,80, Segré. Taxa Selic a 9%. Deu um voto de confiança. E veja só como é que reagiu o mercado financeiro. Por quê? Porque os fundamentos fiscais pioraram e foram para preço racionalmente. As taxas de juros dispararam, o dólar disparou. Por quê? Porque é uma percepção de uma maior probabilidade de calote da dívida pública, porque o governo não faz a sua lição de casa do ponto de vista fiscal. Peraí, Segré, que eu já vou abrir um espacinho para você. Que foi, Piperno, que você estava aí ranhetando com o Gani? Não, só uma coisa, assim, as projeções fiscais pioraram. As projeções fiscais apontavam um déficit de quase 1%. Esse déficit vai ser 4, 5 vezes menor. Fala, Segré. Primeiro, qualquer coisa que tenha um déficit maior a 0,25 está errado. Mas qualquer coisa que seja maior a um déficit de R$1 está errado. Nos foi vendido que em 2024 o déficit seria 0. E 0 é 0. Menos 1 não é 0. Então, qualquer coisa que seja fora de 0 está errado. Não interessa. Mas não interessa e vou justificar por que não interessa.
Uma das matérias que mais dificuldade eu tive estudando economia foi econometria. São modelos econométricos que são dificílimos de colocar. O Alan trabalhou com isso, sabe que é muito difícil. Tem um conceito econômico que chama ceteris paribus, que é quando mantém inalteradas todas as outras coisas. Quando é feita uma projeção, isso no começo, são determinadas questões que, se não mexer esses indicadores, o resultado vai ser esse. Essa é a metodologia de cálculo. Sim. Não é quando vai ser a inflação? 4. Quem dá mais, quem dá menos. Não é feito desse jeito. Então, no momento em que hoje é feita uma projeção, é com os indicadores que hoje temos. E por isso é feito dessa forma. Tanto que muitas dessas projeções colocam ceteris paribus, porque diz, mantendo inalteradas todas as outras coisas, ou variáveis, ou os indicadores. Mas, quando a gente faz a projeção, fica muito claro que ou a inflação vai ser mais alta, para conter isso, a taxa de juros vai ter que aumentar, ou o governo vai falar, gente, estamos em dominância fiscal, que nós falamos muitas vezes disso aqui. Essa dominância fiscal é quando não adianta mais nada, o governo não vai conseguir. E aí, dá na mesma, subir a inflação, subir a taxa de juros, baixar a taxa de juros, porque a dominância fiscal já tomou conta dessa situação fiscal do país. Mas eu vou dar uma solução para o governo. É simplesmente uma solução a estilo do governo que ele mexe nos números de uma forma bastante crítica. Reunião do Conselho Monetário Nacional. Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, presidente do Banco Central. E como que você consegue equilibrar a meta? Como que o Banco Central consegue equilibrar a meta? Aumentando a meta. O estilo Dilma. Quando a gente chega na meta, duplicamos a meta. Hoje a meta é 3%, com 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Ou seja, a meta seria, no máximo, 4,5%. 2024 não conseguiu. 2025 também não vai conseguir. Para conseguir, pode subir a meta. É só juntar o Conselho Monetário Nacional, 3 pessoas, elevam a meta e vão cumprir a meta facinho. 5h51, pessoal da rádio, aquele último intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos, mas eu quero fazer uma provocação para vocês dois, porque, Segré, você explicou aí, a partir da econometria, como que são feitos os cálculos a partir do que eles têm agora e caso não haja nenhuma alteração daquilo que eles têm agora, a situação pode ser esta. O que o Piperno questiona e que eu percebi ali dentro do argumento dele é que a partir dessa desconfiança que, na visão dele, tem partes desnecessárias, você traz um pânico para a maneira como você olha a economia, também de maneira desnecessária, porque de certa forma o governo ou estaria sinalizando ou diz que sim, vai cumprir parte daquilo que propôs. Vocês acham que existe de fato essa catástrofe analítica do mercado, que foi um termo até que o Piperno utilizou agora há pouco? Não vejo, Evandro. Eu vejo assim, o que é o mercado? O mercado somos nós, na verdade, né? Racionalmente colocando preço, né, nos ativos. Então, se o dólar está mais alto, é porque tem uma percepção de risco maior. Se as taxas de juros estão mais elevadas, é porque ficou mais arriscado emprestar dinheiro para o governo. Então, basicamente é isso. O mercado, ele não tem emoção, ele não tem ideologia, ele não tem lado. Você simplesmente age racionalmente para não perder dinheiro. É tão simples quanto isso, quer dizer, não é esquerda e direita, você só não quer perder dinheiro. E nessa equação de não perder dinheiro, como está mais arriscado, tudo isso foi para preço. Por isso que os juros estão mais elevados, por isso que o dólar também está mais elevado e por isso que a Bolsa só anda de lado. Fala, Segré. Quando no começo do ano passado, 2024, alguém investiu na Bolsa de Valores de Brasil, na Ibovespa, e passou o ano todo e avaliou qual era o seu retorno, ele encontrou que perdeu 10,7% em reais e 38% em dólares. Vai explicar para esse investidor que não, o Brasil está tudo bem, está tranquilo, o Informe Focus erra sempre, conforme o Piperno sempre manifesta, e o governo está tranquilo nessa posição. O governo está errando muito na comunicação. O negócio do Pix é um dado fundamental para isso. Quando o governo avalia a comunicação, erra. Vou dar um exemplo muito rápido, para não irmos do tempo. Você sabe que até agora a Receita Federal informava, os bancos e entidades informavam a Receita Federal qualquer movimentação por mais de R$2.000 para pessoas físicas e R$6.000 para pessoas jurídicas. Teoricamente agora vai ser 5.000 para a pessoa física e 15.000 para a pessoa jurídica. Ou seja, em termos reais, o governo poderia ser, antes
a entidade financeira me informava, a Receita Federal, quando você fazia uma movimentação acima de 2.000 e agora é de 5. Quer dizer que você está mais protegido. O que redundou esse negócio do PIX? Se ia ter taxa no PIX, se ia ter imposto de renda no PIX, o governo é ruim comunicando. E de certa forma também expõe uma desconfiança grande da sociedade em relação a ele. E esse é o problema maior. A economia seguia por expectativas. E a expectativa é em função de confiança. Quando você não tem confiança, fura expectativa. Quando fura expectativa, tudo vai para o beleleu. Então, o governo precisa melhorar essa comunicação. O fato dos PIX é um exemplo perfeito para o que está acontecendo agora. Porque agora, por exemplo, tem algumas entidades financeiras que antes não informavam, que agora passam a informar. Isso também não foi dito pelo governo. Então, nós estamos ajudando. Como o governo é ruim comunicando, assista a Jovem Pan que a gente traduz aí para você o que o governo não conseguiu fazer. Fala, Piperno. O governo tem realmente muitos problemas de comunicação. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Inclusive, na última sexta-feira, a gente falou muito sobre isso. O Segredo tem total razão em relação a isso. Essa comunicação, ela aumenta problemas. É óbvio que, quando você tem uma comunicação ruim, você também dá margem à canalice. Aí gente pega carona e fala, o governo agora vai taxar o PIX e tal, e foi enfim, a boataria, né, a onda de fake news que acabou causando aí alguma turbulência nesses últimos dias. Então, é fato, existe sim esse problema de comunicação. Agora, também existe problema de péssimas previsões e muitas delas enviesadas do outro lado. Se o país tivesse, por exemplo, um déficit fiscal de 0,7, 0,8, é óbvio que esse resultado, ele seria muito ruim. A gente está falando em 80, 90 bilhões de reais de déficit. Agora, se o país tiver, por exemplo, déficit de 0,2, está dentro do que previa o arcabouço lá atrás, ou seja, zero com uma margem de 0,25. Que foi, Gani, arremate. Não vejo que as projeções são enviesadas, muito pelo contrário, na verdade são baseadas em modelos. Agora, a prova de que o mercado não tem esse sentimento, antes das eleições de 2002, o dólar bateu quase 4, que seria equivalente a 8,9 nos dias de hoje. E depois que o presidente, na época, o Lula, começou a fazer reformas mais liberais, colocou lá o Henrique Meirelles, Banco Central, Palocci na Fazenda, que o mercado gostava, não rompeu com o tripé macroeconômico, o que aconteceu? Tudo começou a acalmar e o mercado deu um voto de confiança. Isso prova que o mercado não tem lá.